Você sabe por que Pedro afundou? Fique até o final desse vídeo e você saberá. A palavra de Deus, ela nos relata, irmão, que Jesus impeliu os seus discípulos para passar para o outro lado do lago. E Jesus, ele subiu ao monte para ficar orando a sós ali com o Pai. E a palavra do Senhor, ela nos fala, irmão, que o barco aonde os discípulos estavam, já estava longe, o barco já estava longe no meio do mar, sendo ali afugigado pelas ondas, pois o vento era contrário. E os discípulos já estavam ali com medo, porque o vento batia, impelia aquele barco para um lado e para o outro. E ali estava também Pedro, ali naquele barco. E na quarta vigília da noite, Jesus, ele foi ali andando, Jesus foi andando agora sobre aquele mar. Na quarta vigília da noite, e agora os discípulos assustados, pensando que era um fantasma, pensando que era um ser diferente. E talvez você também está assustado com o vento balançando a sua vida, os problemas têm afligido o seu coração, os problemas têm afligido a sua mente, e você tem estado como esse discípulo com medo. E Pedro estava ali naquele barco, e quando ali Pedro, ele viu Jesus andando sobre aquele barco. Então, ali Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda eu ir ter ao encontro de ti sobre as águas. E Jesus, ali, irmão, Jesus, na mesma hora, Jesus falou: venha, Pedro. E Pedro ali desceu, deixando aquele barco, andou sobre aquelas águas. E no verso 30 fala: e reparando a força do vento, teve medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. E ali Pedro, ele afundou, irmão, porque Pedro, ele tirou os olhos de Jesus. Pedro tirou os olhos do mestre, e agora Pedro, ele afundou, porque Pedro, ele começou a reparar o movimento das águas. Se ele continuasse olhando para o mestre, se ele continuasse olhando para Jesus, tudo ia dar certo. Quando nós, irmão, estamos com o nosso olhar fixo em Jesus, nós não afundamos. Muitas pessoas hoje em dia têm afundado porque começa a reparar os movimentos das águas. Pedro, ele começou agora a gritar: Senhor, Senhor, salva-me, porque estou perecendo. E Jesus, estendendo tua mão, e segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Porque agora Jesus viu, irmão, que Pedro, ele tinha uma dúvida no seu coração. Pedro tinha uma dúvida no seu coração, e Pedro agora começa a afundar e a gritar: Senhor, salva-nos. Se você também gritar, se nós, irmão, gritarmos, o Senhor, ele vai também te socorrer. E a Bíblia diz que então Jesus estendeu imediatamente as mãos e segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? E assim ambos entraram no barco e cessou aquele vento. Então os que estavam naquele barco adorou
exclamando, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Irmão, ali o Senhor, ele estava ali para abençoar a vida daqueles discípulos, não deixar eles afundarem, sucumbir ali naquelas águas. E a mesma coisa, irmão, quando Jesus, ele chega para acalmar o vento, ele chega para acalmar a tempestade, ele chega para socorrer, ele chega para tirar a depressão, ele chega para tirar, irmão, o medo que estava pairando ali no meio daquele discípulo. Quando Jesus chega, irmão, a bonança, na mesma hora o Senhor falou ali com aquelas águas, na mesma hora o Senhor falou ali com aquela tempestade, com aquele vento, e o vento parou, o vento cessou, e houve ali uma grande bonança. E ali Jesus, ele chegando então, ali, irmão, Jesus, ele falou ali para aquele vento, e o vento cessou. E então os que estavam no barco, adorando, exclamando: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Os outros discípulos agora, vendo Jesus ali no barco, e eles começaram a dizer: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E verdadeiramente, irmão, Jesus é o Filho de Deus que veio para nos abençoar, que deu a sua vida. Jesus,